Olá, meus queridos alunos, eu sou a professora Renata Soneventi, farei com vocês a nossa correção aqui da prova de escrevente do TJ Capital, né, que foi aplicada no dia 28 de maio de 2023. Bora lá, né, para esta, olha, direito penal, VUNESP sempre gosta de inventar. E eu já antecipo a vocês que ela inventou um pouquinho, algumas ela até se enrolou, né? Mas vamos lá. Vamos começar aí pela primeira questão. Dá uma olhadinha, né, no caderno que você vai seguir, lembrando que a gente tem aí várias versões de prova. Eu vou seguir essa versão aqui, que a primeira questão de direito penal é a questão 25, que fala sobre os crimes contra a fé pública. Joia? Então, ó, olha o enunciado. Com relação aos crimes contra a fé pública, previstos no capítulo 2 e 3 do título 10 do Código Penal, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai buscar as corretas. A primeira assertiva já tem um erro aí bem, né, grande, dizendo o seguinte, que o crime de falsidade de atestado médico é um crime comum. Veja, é um crime próprio, só pode ser praticado por médico. Lembre-se que nem dentista pratica esse crime, né? Nem outro profissional da saúde, só o médico realmente. Então, errada. A B, o crime de falso reconhecimento de firma ou letra somente se caracteriza em documento público. O problema aqui é o somente. Por quê? Porque esse crime de falso reconhecimento de firma ou letra, ele é um crime que no próprio tipo penal, eu vou até colocar aqui para vocês, nós temos aqui na hora da pena, veja, ó, 1 a 5 anos se o documento é público. E 1 a 3 se o documento é particular, deixando bem claro, né, que esse tipo penal, ele abarca tanto documentos públicos quanto documentos aí particulares. Então, errado esse somente, né, vai se caracterizar assim quando a gente tiver documento particular também. A letra C também tem um erro, dizendo que se o sujeito, além de falsificar o documento, também se utiliza, né, desse documento, incorrerá nas penas de crime de falsificação e de uso. Eu me lembrei até do nosso dia D, que teve um aluno que levantou a mão e perguntou, olha, professora, né, nós estávamos fazendo, não sei se você estava lá, mas nós estávamos fazendo um simulado ao vivo de direito penal. E uma das questões falava sobre falsidade e a pessoa perguntou, olha, e se ele falsificar e usar? E a resposta foi exatamente, ele responderá apenas por um, né? A doutrina, ela tem aí, né, nós temos o que a gente chama de doutrina da, a gente fala da absorção, da construção. O que seria isso? Se ele pratica 2 verbos aqui, né, se ele falsificou e depois usou, em regra, há exceção, tá? Mas em regra, ele responde por um só crime. No caso aqui, a falsificação seria um crime e meio, seria quase que atos preparatórios ali, né, para se chegar ao uso. Então, ele responde a um delito só, em regra, tá? Há exceção. D. Os crimes de falsificação de papéis públicos, petrechos de falsificação e falsificação de selo ou sinal são próprios de funcionário público. Não são próprios, né, gente? São crimes comuns, qualquer pessoa pode praticar. Então, aí, o crime de falsificação de papéis públicos, que tá lá no 293, depois petrechos, né, no 294 e depois 295, selo ou sinal, crimes comuns em relação ao sujeito. Então, errada a C, errada a D. Ficamos, então, com a letra E. A letra E vai dizer o seguinte, nos crimes de falsificação de documento público e falsificação de documento particular, a falsidade recai sobre a própria autenticidade do documento. No crime de falsidade ideológica, a falsidade recai sobre o conteúdo do documento. Em regra, isso é verdade mesmo, né? Porque os crimes, quando a gente fala de falsificação de documento público, de documento particular, a ideia é termos falsificações materiais. E a falsificação material, né, ela recai sobre a autenticidade do documento, sobre a forma do documento, enquanto a falsidade ideológica recai sobre o conteúdo, né? Formalmente ele é perfeito, mas o conteúdo ali é ideologicamente falso. Tenho uma pequena ressalva. Este aqui é o gabarito e acredito que se manterá, né, sendo o gabarito. Mas você se lembra que no crime de falsificação de documento
público. Nós também temos lá no parágrafo, dá uma olhadinha, no parágrafo 3º e no parágrafo 4º, nós temos no crime de falsificação de documento público, aqui, falsidade ideológica, possibilidade de falsidade ideológica. Olha isso aqui, ó. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir. É uma hipótese de falsidade ideológica, que está dentro da falsificação de documento público. A falsificação de documento público nasceu para tratar de falsidade material, mas aqui no parágrafo ela tem essas disposições. Então, né, nosso gabarito aqui, né, aqui eu coloquei o gabarito para vocês, de uma por uma, deixarei aí fundamentado, mas veja, faço só essa ressalva. Confirmamos aí, letra E, vamos dizer assim, que seria, né, eu digo que hoje o concurseiro, além de estudar muito, tem que ter muito sangue frio na hora da prova para analisar qual é a alternativa menos errada, a melhor entre elas. Por quê? Porque aqui nós temos letra A, B, C e D, são claramente alternativas que ferem a lei. Então, assim, a gente olha o próprio tipo penal, objetivamente nós conseguimos ver que elas, essas alternativas são contrárias ao texto legal, ok? A letra E, a gente tem que analisar mais profundamente, traz uma regra, mas veja, tem exceção, por isso que nós vamos ficar com a letra E, porque ela trouxe a regra. Mas faço essa ressalva aí para vocês, que no crime de falsificação de documento público, nós também temos a possibilidade de falsidade sobre o conteúdo do documento, Então, quem errou essa, de repente quiser tentar um recurso nesse sentido. Não acho, assim, que a banca irá mudar muita coisa nesta prova, até porque ela vem sempre com aquele argumento, mas essa era a menos errada, Então, olha isso, vida de concurseiro não é fácil. Além de estudar, tem que ficar ainda de olho com esses escorregões da banca, e olhar as questões realmente, assim, aquela questão que mais, que está menos errada, e essa seria a letra E, tá? Mas com essa ressalva, deixei aqui para vocês anotado, ó, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, deixei aqui a anotação dessa ressalva que fiz, se alguém desejar aí recorrer, pode utilizar aqui, então, ó, por conta do parágrafo 3º e 4º do artigo 297, Ok? Mas seguimos com letra E. Próxima questão, 26. Tendo em conta os crimes contra a administração pública previstos, aí no Código Penal, assinale a alternativa correta. Mais uma vez, a alternativa correta. Vamos para a primeira? A primeira tem um erro aqui, claríssimo, dizendo o seguinte, que para caracterizar o crime de prevaricação é necessário que o funcionário retarde ou deixe de praticar indevidamente ato de ofício, cedendo a pedido ou influência de outrem. Nós fizemos no nosso simulado lá do dia D, a gente fez uma questãozinha que tratava exatamente disso, Lembre-se, quando alguém pede, quando alguém influencia, quando temos interferência externa, não é prevaricação. Prevaricação é um crime solitário. O agente é movido por interesse, aí por sentimento pessoal. Quando nós temos o pedido, a influência de outrem, o crime será de corrupção passiva privilegiada. Veja, a prevaricação não há aqui, nenhum pedido, nenhuma influência, apenas para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Neste caso da alternativa, seria corrupção passiva privilegiada. Letra B. O crime de advocacia administrativa se consuma como do advogado privado. Aqui nada a ver, gente? O crime de advocacia administrativa, esse nome não ajuda muito, mas não tem nada a ver com advogado privado. É um crime que é um crime próprio de funcionário público, ok? E também a descrição do tipo penal, dizendo que ele deve defender o interesse do seu cliente junto à administração e oferece vantagem ao funcionário público. Se ele oferecer vantagem ao funcionário público, ele está praticando, corrupção ativa e não crime de advocacia administrativa. Essa aqui estava bem fora. Lembre-se que a advocacia administrativa é quando o funcionário público patrocina direto ou indiretamente interesse privado perante a administração, valendo-se aí do seu cargo, certo? C. A C diz assim, o crime de abandono de função somente se caracteriza se ocorrer prejuízo público, tratando-se assim de crime material. Primeiro, quando a gente tem prejuízo público, nós temos o abandono qualificado, mas não é elementar do tipo, não é indispensável que haja o prejuízo. Se houver prejuízo, nós teremos o quê? Um tipo qualificado, onde a pena base será maior, ok? E também não se trata, aí de um crime material, em regra, porque ele não precisa
obter o resultado que ele deseja, não necessita ter resultado naturalístico, ok? Então, bem errado aí também a C, né? Aqui veja, ó, abandono de cargo, né? Quando a gente tem aqui a questão do prejuízo, nós temos um aumento da pena base. A pena base, que seria de detenção de 15 dias a 1 mês, quando tem prejuízo, passa de 3 meses a 1 ano. Isso é um tipo qualificado. Aqui, letra D de dado. O crime de peculato, né, artigo 312, é praticado por funcionário público. Até aí, ok, é praticado por funcionário público mesmo. Exigindo que o bem ou valor apropriado seja público. Errado. O bem não precisa ser público, né? Nós podemos ter aí a possibilidade, veja o que diz aqui o artigo 312, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo. Então, é um bem particular, mas que está sob a custódia da administração pública e que esse funcionário tem posse em razão do cargo, mas pode ser bem particular também. Então, o erro é dizer aqui exigindo que o bem, não exige-se, né? Se o bem for público, está caracterizado. Se o bem for particular e esteja sob a guarda desse funcionário público, também é peculato. É o que a gente chama de peculato malversação, né? Letra E, nosso gabarito. O crime de corrupção passiva é formal, consumando-se ainda que o funcionário público não receba a vantagem indevida. Isso, em regra, é verdade, né? Quando nós temos aí quando alguém oferece a um funcionário público uma vantagem indevida, nós temos a corrupção ativa, certo? Esse funcionário, no momento em que ele solicitar uma vantagem, né? Quando ele solicita uma vantagem, mesmo que o particular não pague, ou então, né, se ele aceita essa vantagem, mesmo que o particular não pague, o crime está consumado. Solicitou, aceitou, não importa se a pessoa vai pagar, não vai pagar, o crime já está consumado, por isso a conduta é formal. Mas a gente tem um probleminha aqui. O verbo receber, porque lembre-se, corrupção passiva, né? Nós temos 3 verbos: solicitar, receber e o aceitar, né? A promessa ou a vantagem. Então, nos verbos solicitar e aceitar, realmente o crime de corrupção passiva é formal. Não necessita de resultado naturalístico, ele não precisa obter aquilo que ele deseja. Contudo, na conduta receber, né, a doutrina entende que quando ele recebe é um crime material, porque para que haja o recebimento ele precisa obter aquela vantagem naquele momento, né? Então no verbo receber seria material. O gabarito deve permanecer letra E mesmo, porque o crime de corrupção passiva é formal em 2 verbos, material em 1, e ele que se consuma, né? Ainda que a verbo não seja recebida, há consumação, certo? Mas, né, faço esse adendo a vocês que no verbo receber, ele é material. E aí, abro um parênteses aqui, porque a banca foi um pouco contraditória. Quem fez, né, o concurso de 2021 vai se lembrar dessa questão de petrechos de falsificação. E na questão de petrechos de falsificação, o crime de petrecho de falsificação, ele é um crime tipo misto alternativo, quer dizer, nós temos vários verbos, né? E quando a pessoa pratica mais de um deles, a conduta será única, né? Então, por isso a gente chama de tipo misto alternativo. Mas nós tínhamos, e esse foi o gabarito da VUNESP, mas nós tínhamos a letra D de dado, que dizia o seguinte, que o crime de petrechos de falsificação era instantâneo. O que é instantâneo? Aquele, né, crime que a conduta já acontece naquele primeiro momento, né? Não precisa se perpetuar aí no tempo. E realmente o crime de petrechos de falsificação, na conduta fabricar, adquirir, fornecer, ele é instantâneo. Forneceu, já praticou, né? Mas nos verbos possuir e guardar, ele é o que a gente chama de permanente, então ele permanece aí durante o tempo, se prolonga durante o tempo, ok? A VUNESP, por conta desses 2 verbos aqui, por eles não serem instantâneos, a VUNESP disse que letra D estaria errado, né? Porque nem todos os verbos de petrecho de falsificação são instantâneos. E aí, né, há uma contradição, porque ela acabou de dar um gabarito aí para nós do crime de corrupção como formal. E aí nós vamos dizer a mesma coisa que ela disse em 2021. O crime de corrupção passiva, ele é formal.
né, em 2 verbos, mas a gente tem um verbo que não é formal, é material, quando a gente fala da conduta receber. Eu acredito que a banca não altere esse gabarito, mas não posso, né, deixar de pontuar isso com você, até porque teremos outras provas aí. Lembre-se, mais uma vez, vida de concurseiro não é fácil. Olha o sangue frio que você teve que ter nessa assertiva, né? Primeiro, vai naquilo que é muito evidente o erro. Então, letra A, muito evidente o erro, porque tá na própria letra de lei o erro. Todas as outras, ó, a gente conseguia matar olhando o tipo penal, né? Na letra E, a gente precisava de uma interpretação, ok? Então, quando ferir a lei diretamente, você já viu o erro, já vai eliminando. Então, com certeza, a letra E era a menos errada de todas elas. A letra E, sem dúvida, era a menos errada, tá? Por isso aí o gabarito letra E. Bom, acho que acabaram as polêmicas de direito penal, as outras a banca foi tranquila, né? Vou trazer as próximas para vocês, veja. Ela fala da 27, crimes contra a administração pública. A letra A. O crime de fraude processual será qualificado se a inovação tiver como objetivo produzir efeito em processo penal. Errado, né? Não é tipo qualificado, tem uma causa de aumento de pena. Nós fizemos também no nosso simulado lá no dia D uma questão sobre resistência qualificada e resistência com causa de aumento de pena, né? Onde nós conversamos sobre isso, que qualificado é uma coisa, causa de aumento de pena é outro. Então aqui, a fraude processual, ela terá causa de aumento de pena, as penas serão aplicadas em dobro, né, se tiver efeito no processo penal. Não há um tipo qualificado, não se altera a pena base por si só, veja, ó. Então, aqui, ó, se a inovação se destina a produzir, ainda que não iniciado, as penas aplicarão-se, né, do dobro, não chega a ser um tipo qualificado. Letra B. O crime de exercício arbitrário das próprias razões é de ação penal privada, excetuando-se casos em que há emprego de violência. A redação aqui não ficou das melhores, mas, né, veja, o exercício arbitrário das próprias razões. Sem violência, se procede mediante de quê? Mediante queixa, então é de ação penal privada. Com violência, nós vamos ter ação penal pública. Aqui ele disse, né, que, veja, que é de ação penal privada, né, mas não nos casos de emprego de violência. Mas o correto seria dizer mesmo, né, o crime de exercício arbitrário das próprias razões, quando não houver violência, será aí processado mediante queixa, ou então será de ação penal privada. Mas isso não invalida a questão, né? Ela alterou aí a regra para o emprego sem violência, realmente sem violência é ação penal privada. Com violência, ação penal pública, ok? A redação não ficou uma das melhores, mas as outras estão muito erradas. Vamos dar uma olhadinha na C, ó. A C vai dizer para nós que a retratação, no caso do falso testemunho, né, é causa de diminuição de pena, não é causa de diminuição, é causa de extinção da punibilidade. Então, se o agente, no falso testemunho, ele se retrata antes da sentença, nós temos extinta a punibilidade. Então, não é causa de diminuição, mas é de extinção da punibilidade, ó. Aqui, o fato deixa de ser punível, ele não vai receber punição. Então, nós estamos falando de uma extinção de punibilidade. Letra D. O crime de coação no curso do processo será qualificado se o crime em processo envolver aí crime contra a dignidade sexual, né? Nós falamos sobre esse crime, falamos, olha, a chance dele cair é muito grande, por quê? Porque a alteração é recente, né? Veio com aquela Lei Mariana Ferrer e tal, então falamos desse crime de coação no curso do processo nas revisões, no dia D, veja, né, nas nossas revisões de vésperas e tudo mais. O que acontece aqui, gente? Quando a gente fala de crime que envolva, né, aí crime contra a dignidade sexual, nós não temos um tipo qualificado. Aconteceu a mesma coisa que, né, a pegadinha da letra A é a mesma. Nós temos uma causa de aumento de 1/3. Então, veja, causa de aumento, nós vamos trazer uma fração. Enquanto o tipo qualificado, como nós vimos, aumenta-se a pena base. A pena base que era de 1 a 2, vai para 2 a 4, né? Aqui é uma fração, isso é uma causa de aumento, não é um tipo qualificado. Muita atenção para isso, tá? Letra E. Letra E também tem um erro aqui,
né, dizendo que a imputação da prática de contravenção penal, que sabe ser inverídica, né, então que você está figurando aí para um inocente, por exemplo, né, não configura o crime de denunciação caluniosa, pois o tipo penal fala apenas em crime, ato improbo ou infração ético-disciplinar. O tipo penal fala de contravenção, né? Fala aqui no parágrafo 2º, veja, ó, a pena é diminuída da metade sem imputação de prática de contravenção. Então, há crime, mas com uma diminuição de pena, mas o tipo fala de contravenção expressamente. 28, vamos para 28? No crime de fraude em certames de interesse público, previsto no artigo 311-A, é correto afirmar que, vamos lá, letra A vai dizer o seguinte, que a ocorrência do prejuízo à administração é causa de aumento de pena. Ele fez a mesma pegadinha da questão anterior, só que agora é o contrário. Agora era qualificadora, não era causa de aumento de pena, porque depois eu vou colocar na tela para vocês o tipo penal. Esse tipo penal, ele tem qualificador e causa de aumento de pena. Esta é uma qualificadora. O prejuízo à administração modifica a pena base. B, é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Até aí tudo bem. Mas se praticado por funcionário público, a pena aumenta-se do dobro. Não é o dobro, a causa de aumento de pena aqui é de 1/3, certo? É uma causa de aumento de pena, mas é de 1/3. C, a previsão de modalidade culposa. Não. Qual é o único crime do seu edital que admite modalidade culposa? Peculato, mais nenhum, né? E fala que daí não admite a forma tentada, admite também. É possível tentativa aqui. D, embora para a caracterização não se exija ocorrência de dano patrimonial, veja, para praticar fraude em certames, não precisa ter dano. Se tiver, nós vamos ter a fraude qualificada. Veja, a administração exige-se a finalidade de beneficiar a si próprio ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame. É verdade, aqui existe o quê? Uma finalidade específica, um nome específico na ação do agente. Isso aqui está no próprio caput do artigo 311. O artigo 311 do caput traz exatamente isso aqui, né? Que é o nosso gabarito aí, a letra D. A E, o bem jurídico violado é a fé pública. E para restar caracterizado, exige-se efetivo prejuízo. Já dissemos que o efetivo prejuízo não é exigível. Se ele ocorrer, nós teremos um tipo qualificado, as penas, a pena máxima irá aumentar, mas não há essa exigência. Então vamos dar uma olhadinha no artigo? Veja, no próprio caput, ele traz a questão do dolo específico, ó. Com fim de beneficiar a si ou a outrem ou comprometer a credibilidade do certame, que era a nossa alternativa correta, certo? E aqui embaixo, dá uma olhadinha comigo, ó. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano, olha o que a gente tem, um tipo qualificado. Como é que a gente sabe que é um tipo qualificado? Porque aqui a pena de reclusão foi para 2 anos a 6 anos. Olha qual era a pena, né? A pena era de 1 a 4, ó. O tipo principal, trouxe lá o caput de 1 a 4. Quando a gente traz uma circunstância, uma situação, em que o legislador entende mais grave e aumenta-se a pena, aqui aumentou-se a pena mínima e a pena máxima, então o patamar da pena base foi alterado, nós teremos sempre um tipo qualificado. Logo aqui embaixo, temos uma causa de aumento. Então nós estamos diante de um tipo penal que tem tanto o crime qualificado quanto a causa de aumento. A causa de aumento é se for funcionário público, e prevalece, aqui não tem o prevalecente do cargo, como tem nos outros, ele terá a causa de aumento de pena de 1/3. Então, aumento de pena 1/3 se for funcionário público. Se tiver dano à administração, teremos fraude qualificada, tá? O tipo será qualificado. Vamos para mais uma. Tendo em conta o crime de inutilização de edital ou de sinal previsto no artigo 336, e o crime de subtração ou inutilização de livro, que é o 337, lembre-se, ambos estão aonde? Estão ali, no bloco de crimes contra a administração pública praticados por particulares. É muito importante a gente saber aonde se localizam os tipos penais, porque aí você já sabe que são crimes comuns, porque são crimes aí praticados por particulares. A letra A vai dizer o seguinte: o crime de subtração e inutilização, se parcial,
não será punido de forma diminuída. Não importa se é total ou se parcial, nós temos um único tipo penal e a punição será aí, né, a mesma, considerando cada caso concreto. Mas veja, o próprio tipo penal da subtração vai dizer, né, total ou parcial. Então ela não diferencia na hora da pena, não. B, são crimes próprios, né? A gente viu que não são, porque os dois estão no capítulo de crimes contra a administração pública praticados por particulares. C, o crime de subtração ou inutilização de livro ou documento restará caracterizado ainda que o documento inutilizado estiver confiado a particular, desde que em serviço público. É verdade. No próprio tipo penal nós temos esse, né, finalzinho. Então tem que ser aí um documento que está sob a guarda de um funcionário público ou de um particular que esteja em serviço público, certo? Desde dado o crime de inutilização de edital ou sinal será qualificado quando há violação de sinal, emprego para cerrar objeto de interesse da justiça. Não existe esse tipo qualificado. A banca inventou isso aqui, né? O fato de ser sinal para cerrar objeto de interesse da justiça está no próprio caput, está ali, né, no elementar do tipo penal, né? Uma das possibilidades que já está no caput. Não existe essa causa, né, essa qualificadora. E são crimes que inadmitem tentativa. Como é que a gente sabe se admite, se não admite tentativa, né? Lembre-se, para que a gente tem o caminho do crime. Você se lembra nas aulas teóricas que a gente fala do caminho do crime? E no caminho do crime nós temos o momento da execução, né? Lembra? Cogitação, preparação, execução. Se a execução puder ser parcelada, fracionada, né? É o que a gente chama de crimes plurissubsistentes, quer dizer, então eu posso fracionar a execução, cabe tentativa. Então, é possível a gente imaginar alguém, né, tentando inutilizar ou subtrair aí um livro ou documento, ou então um edital ou sinal, né? E quando ele está lá tentando destruir, né, chega alguém, começou o ato executório, alguém chega, motivo alheio à sua vontade, né, faz com que o ato seja interrompido. Então, é possível aí a tentativa, sim, tá? A gente tem que ficar imaginando as historinhas, né, e as possibilidades. Veja, se posso fracionar os atos executórios, caberá aí tentativa em regra. Veja, o crime de subtração e inutilização, ó, subtrair ou inutilizar total ou parcialmente. Veja, ó, então não há, né, diminuição de crime, porque o próprio caput já fala que a subtração e inutilização total ou parcial entraria aqui, certo? E aqui a resposta, né, que esse livro ou documento confiado à custódia do funcionário público ou de particular em serviço público, que é o nosso gabarito, certo? Ficamos aí então com a letra C na 29. Vamos para a última. A última, a banca pegou bem leve, teve gente que até achou que tinha pegadinha, que falou assim, não é possível, né? Mévio, administrador por decisão judicial, isso é muito importante. Temos uma decisão judicial e não é qualquer decisão judicial. É uma decisão judicial, veja, onde ele é afastado de um conselho deliberativo da empresa em que ele é sócio. Então, entre aspas, é algo que ele teria direito, ele está sofrendo o quê? Uma suspensão de um direito dele, certo? Não obstante a decisão, o Mévio continua participando das reuniões, fazendo uso da palavra, tomando parte nas deliberações, tipo assim, ele não tá nem aí com a decisão judicial, ok? Foi que foi, não tá nem aí. Praticou crime? Praticou. Que crime o Mévio praticou? Ele pratica o crime de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Exatamente o que aconteceu com ele, né? Teve uma decisão judicial, né? E aí de suspensão de um direito dele, que era participar desse conselho deliberativo, certo? A letra A fala de usurpação de função pública. Lembra que usurpar função pública é alguém que não é funcionário público, né? E aí quer se apropriar de algo que não é dele, se passa por funcionário público, não é o caso. Crime de desobediência do 330 é uma desobediência geral. Aqui a gente tem uma desobediência específica. E toda vez que a gente tem algo específico no direito penal, nós vamos buscar o tipo penal que mais se amolda pelo princípio da especialidade.
C, não incorreu em qualquer crime, também não, né? É crime sim. E letra E, incorreu no crime de fraude processual. A fraude processual está relacionada aí quando a gente vai inovar artificialmente, por exemplo, um local de crime, né? Esconder provas, não seria também esse crime. Letra D aí, né? Realmente o nosso gabarito com base no artigo 359. Bom, encerramos por aqui. Eu espero que você tenha aí acertado. Se você eventualmente errou alguma questão, que você possa rever aí os artigos. Lembre-se, muitos aí, né, farão provas não só daqui um mês praticamente, mas outras que virão, TJ interior e tudo mais. Então aproveite também, né, para refinar aí os seus conhecimentos, estude bastante as causas de aumento de pena, os tipos qualificados, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, beijo no coração, até mais!